Bom dia. Bom dia. Então, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus. Senão estaríamos ou no túmulo, ou no mundo, ou nas ruas, né? Como diz o outro, eu poderia estar roubando, matando, vivendo em pecado, mas nós estamos aqui, pela graça de Deus. Conforme o que nós falamos, não, mas é verdade. Se você está de pé, você está para o Senhor. Se você está caído, você está caído para o Senhor. Não fala isso? E hoje é o dia... Que dia é hoje? É 19, né? 19 de outubro de 2014. O arrebatamento se aproxima, o Senhor está cada vez mais perto. Tem alguém aqui que fala isso. Acho que é o Marcelão. A cada dia mais próximo do encontro. Nós estamos estudando Crentes e Professos. É a 10ª lição daquele livretinho do Scofield, Manejando Bem a Palavra da Verdade, que fala de pequenas doutrinas que seria bom que nós tivéssemos habilidade em manuseá-las. E essa doutrina dos crentes e dos professos é muito pertinente à atual fase da igreja que nós vivemos, que é a fase de Laodiceia, que é uma fase de mornidão. E mornidão fala de indistinção, ou seja, você não consegue distinguir. Hoje em dia não dá para você saber quem que é crente e quem que não é, porque todo mundo fala misericórdia, todo mundo fala glória a Deus, todo mundo está cantando hino, os católicos, os espíritos, todo mundo está tudo muito parecido, né? O próprio Senhor Jesus ensinou isso, que não, é melhor deixar para o tempo da colheita. Se você for arrancar agora, pode ser que você arranque até alguma coisa que não deveria ser arrancada, de tão parecido que está. Então esse estudo sobre crentes e professos é pertinente ao nosso momento, né? Nós temos convivido muito com evangélicos e evangélicos e evangélicos. Então é bom você ter um padrão. E o nosso parâmetro, né? O nosso padrão, o nosso referencial, como sempre, é a sã doutrina. Até eu fui advertido instrutivamente, né, pelos nossos pastores, a Geraldo e a Elaine. Ela é uma adjunta, né? É vassoura. A respeito de dar uma refinada no termo. Porque se você fala doutrina, simplesmente doutrina é uma palavra que significa ensino, né? E existem muitas doutrinas, muitos ensinos. Até eu citei aqui, você vai lá no Google, eu fui pesquisar alguma coisa, e na hora que eu comecei a digitar lá, doutrina, a primeira que o Google já queria me levar era espírito. Não, ele vai dando, na medida que você vai digitando, ele já vem surgindo as sugestões. Então, doutrinas realmente existem muitas, mas que fica estabelecido que sempre que nós falamos aqui, nós estamos falando da sã doutrina. E qual que é a sã doutrina? É a doutrina dos apóstolos. Aquela que foi ensinada e transmitida pessoalmente pelo Deus encarnado, Jesus Cristo, para os apóstolos. Para que os apóstolos fizessem dela o nosso fundamento, o nosso apoio, a base da verdade. Aquilo em cima do qual todos esses 20 séculos têm trabalhado. Alguns trabalham bem, outros trabalham mal, mas a cristandade tem trabalhado em cima dessa verdade que foi deixada, que foi herdada pelos apóstolos. Por isso que o Paulo fala, olha, você presta atenção no que você está fazendo, olha como é que você edifica. Você pode edificar torto também, né? Se você construir torto, mais cedo ou mais tarde vai cair. Dizem até lá que a estação São Gabriel vai cair, né? Eles falam isso aí. Alguma coisa no projeto estrutural ali não está muito bom. Eles já estão sabendo há muito tempo, vou esperar cair para arrumar. Vou esperar cair. Deixa o viaduto cair em cima do 11 amarelo, depois a gente conserta. Então, tem problema e deixa o negócio. A forma como você constrói é que vai determinar se isso vai ficar de pé ou não. Sem mim nada podeis fazer. Então se você faz no Senhor, vai ficar de pé. Se você faz fora dele, fora do seu energos, do seu poder, da sua capacitação, da orientação que ele dá pelo Espírito através das Escrituras, é algo que vai permanecer, vai ser galardoado, etc. Se não, vai queimar mesmo. Está perdendo tempo, está trabalhando à toa, infelizmente. Jesus Cristo falou, vocês estão laborando em cima de um grande erro. E nós temos visto que, nós lemos aqui as parábolas de Mateus 13 na semana passada, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento,
que são parábolas aonde o Senhor Jesus Cristo, antecipando já a rejeição dos que eram seus, para os quais ele veio, ele revela que aquele reino que era para ter sido implantado na sua primeira vinda, de uma forma literal, para dar cumprimento a todas aquelas promessas que haviam sido feitas aos pais, ele foi preterido, postergado, adiado, jogado para uma outra ocasião, que ainda nem chegou, e que durante esse período o reino assumiria uma forma que nunca havia sido revelada antes nas Escrituras. É a forma misteriosa. E é a forma do reino que nós temos vivido hoje, que alguns interpretam que é o cumprimento das promessas aos pais, mas não é. Aquilo que foi prometido aos pais pelos profetas vai se cumprir literalmente, nós temos estudado isso aqui nas quintas-feiras, no reino messiânico, através da presença pessoal física do Messias no planeta, né? Reinando a partir de Sião. Mas durante esse período, entre a primeira e a segunda vinda, o reino dos céus, o reino de Deus, ele assumiu uma forma misteriosa. E o Senhor Jesus Cristo, através dessas três parábolas, do joio, do grão de mostarda e do fermento, ele revelou que ele tinha conhecimento daquilo que iria acontecer. Deus, evidentemente, não quer pego de surpresa, muito pelo contrário, ele sabe do que vai acontecer, ele premedita as coisas e ele inclui as coisas no seu próprio plano soberano. Ele sabia que, à medida que o Evangelho fosse sendo propagado, as boas novas fossem sendo propagadas por aqueles que ele ordenou que assim fizessem, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Ele saberia que à medida que o Evangelho fosse expandindo a sua influência no mundo, e é para isso que ele veio, para buscar e salvar o perdido, Satanás também não ia ficar de braço cruzado. Satanás iria trabalhar, mas ele também falou que as portas do inferno, apesar de todo o seu esforço, não prevaleceriam contra a igreja. Porque a igreja é habitada pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então a igreja é Deus na terra, né? A voz de Deus na terra é a igreja, não a cristandade, a igreja professante, a macro-igreja, a igreja visível, mas aquela igreja invisível formada pelos nascidos de novo, que está inserida naquilo que a gente vê. Dentro de todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, tem aqueles que até pensam que são, mas não são, porque simplesmente não são nascidos de novo. E tem aqueles que realmente formam uma igreja verdadeira, a invisível, através do tempo e no espaço, que é composta por todos aqueles que nascem de novo, que vai ser arrebatada, retirada do mundo, antes da tribulação, que vai ter as suas obras galardoadas, que vai curtir as bodas com ele, que vai reinar com ele no milênio e por toda a eternidade. Então ele sabia, através dessas três parábolas, Cristo revela, através da parábola do joio, do grão de mostarda e do fermento, e ele antecipa que nesse reino, que se desdobraria ao longo dos séculos e dos milênios, já estão quase 2000 anos, haveria da parte de Satanás a inserção, a intromissão, né, o inserimento de pessoas malignas, de espíritos malignos e de doutrinas malignas. As pessoas malignas são o joio, aqueles que Satanás introduz para alcançar os seus propósitos, roubar, matar e destruir dentro da igreja. Os espíritos malignos, que são as aves, o joio, da parábola do joio e do trigo, as aves, os espíritos malignos, lá da parábola do grão de mostarda, que viram uma árvore gigantesca, e da doutrinas malignas, do desvirtuamento de ensinos, né, ensinos de demônios, que é representado pelo fermento que é colocado na massa, com o objetivo de fermentar a massa inteira. Elaine até citou, se você colocar 1 grama de fermento em 1 trilhão de toneladas de massa, mais cedo ou mais tarde, 1 trilhão de toneladas de massa estará toda azeda. Não é? É porque o fermento ele é formado por bactérias. Não é? E a bactéria se reproduz. Então mais cedo ou mais tarde aquilo vai levedar, vai azedar, vai fermentar todo o conjunto. E Paulo cita isso tanto em Coríntios como em Gálatas. E foi.
Você comentou, eu acho que você falou isso na semana passada, essa semana também. Quando você fala ali da sementinha do grão de mostarda, e que o texto fala que depois vem as aves. E se aninham, né? É nesse sentido dessa que você falou agora? Eu nunca tinha percebido. Espíritos malignos. Tá. O próprio contexto aqui de Mateus 13, eu até mostrei isso. Eu nunca tinha percebido que era O isso. próprio contexto, porque o Senhor Jesus Cristo, Você tinha? quando ele fala por parábolas, a gente sabe que ele falava por parábolas, né, o ensino que é lançado ao lado, ele falava exatamente para dar cumprimento a Isaías. Porque se Deus nos ensina a não jogar pérolas para porcos, por que ele vai jogar? Os judeus contemporâneos de Jesus Cristo já haviam rejeitado a pessoa de Jesus Cristo. Por mais que ele tentasse provar que ele era quem ele deveria ser. Né? Ele demonstrou poder contra os espíritos malignos, na natureza, sobre a morte, sobre as doenças, o poder de perdoar pecados. E na incontestabilidade das suas credenciais, eles falaram, não, isso aí é o poder de Beelzebul. Você é capanga do capeta, traduzindo. Né? Você está aqui amando de Satanás. Foi, então beleza, eu não converso mais com vocês. Não, pois é. Estou de mal. Aí ele passou a conversar por parábolas. As parábolas eram ditas, passou, você está entendendo bem, se não entendeu, amém. Também não vou explicar não. Mas para os dele ele explicava, particularmente. Porque ele tinha o propósito de dar como herança para os apóstolos o sã ensino, a sã doutrina. Aí ele chamava à parte os apóstolos e falava, vem cá que eu vou explicar para vocês o que é isso que eu acabei de falar. Eles falaram, primeiro, eu também não entendi não. Aí ele falou, olha, a parábola do semeador, ele explicou a parábola do semeador dentro dessas 7 parábolas de Mateus 13, e na explicação que ele deu da parábola do semeador, tem-se a chave para que se explique todas as outras 6. Ao explicar a parábola do semeador, ele falou, o campo é o mundo, a semente é a palavra, as aves são os demônios, que vêm roubar aquilo que acabou de ser falado. Mas esse aí é porque então, dentro desse contexto, ave é demônio. Não, porque eu estou confundindo as parábolas, acho. Porque tem aquela que é uma cai à beira do caminho. Essa é do semeador, foi a primeira parábola. Depois vem a do joio e do trigo, que é a segunda parábola. A primeira parábola é a do semeador. É o próprio Jesus Cristo no mundo. Depois vem a parábola do joio e do Cristo, que é aquele desenvolvimento que viria após a sua partida. Quando ele voltasse para o céu e deixasse aqui nas nossas mãos. A mistura, né? A inserção de pessoas malignas da parte de Satanás, que Paulo já havia avisado aos Efesinos, lá em Atos 20, ó, depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no rebanho e dentro de vós mesmos vão surgir falsos mestres, distorcendo isso. Então, dentro do próprio, eu até procurei isso na semana passada, que eu demorei alguns segundos para achar, em Mateus 13, eu vou ter que procurar de novo. Em Mateus 13 ele fala, o semeador saiu a semear, e no 13:4, e uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E lá na frente, no 31. No 19, ele explica o que ele quis dizer com isso. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, as aves nas escrituras, 90% das vezes, é uma figura de espírito maligno. Entendeu? Não, eu sei. Independente disso, na questão aqui da parábola do grão de mostarda, no 31 e no 32, Sim. fala que eles vieram aninhar-se. Sim. Ou seja, fazer seus ninhos Então é nesse sentido de proliferar, assim como o fermento proliferar os seus... O que ele está querendo dizer é que ele sabia que mais cedo ou mais tarde a igreja ia ficar cheia de demônio. Tem mais demônio na igreja do que crente. É porque esse texto aqui da parábola do grão de mostarda não fala exatamente a do semeador. Não, ele é uma outra parábola. A única referência igual são as aves. Exatamente. E a semente. A semente. As aves do semeador, da parábola do semeador... A semente o que é? É a palavra. Lá as aves comem. Que na própria tradução dele é a mesma coisa que roubar. Roubam.
E no grão de mostarda seriam o mesmo tipo de ave, só que nesse caso elas são tão à vontade que vão até fazer seus ninhos. Né? Exatamente, elas se aninham. Bota ovo e choca. Aí ela bota ovo e choca é interessante, porque Salmos 91, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Né, os laços com as suas asas cobrirão nos protegendo. Então os laços passarinheiro. Os laços do inimigo, né? Não especificamente. Mas o inimigo em si não tem interesse em laçar esse tipo de ave aqui, entendeu? Não, o laço do passarinheiro. Eu creio que você está citando essa passagem só para demonstrar mais uma vez que aves nas Escrituras é uma figura de alguém que vem para enganar e matar. Do maligno. Espíritos demoníacos. Que Timóteo fala sobre. É que nós vamos falar sobre isso. Eu estou até procurando aqui o autor que eu copiei aqui um pouco do ensino dele para trazer. Ele fala uma coisa interessante que agora eu não estou achando, porque isso é uma coisa que você fala. Aqui, ó. As aves na emenda, isso eu estou antecipando, né? Porque está lá dentro de um outro mal. As aves que se aninham na grande árvore, ela ilustra essa multidão de professantes que estão aninhados no cristianismo. A árvore aqui é a igreja visível. A semente inicial é o evangelho. Mas na sua expansão, isso depois comparado com... Porque as 7 parábolas de Mateus 3 são paralelas em seu ensino ao ensino de Apocalipse 2 e 3, que fala das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, etc. À medida que o tempo avançou, o cristianismo, Satanás mudou de tática. Ao invés de tentar destruir, literalmente, fisicamente, os cristãos, como ele tentou por 200, quase 300 anos, quanto mais crente ele matava, mais crente tinha. Ele punha fogo no crente, ele jogava crente para virar comida de leão, ele cortou a cabeça de crente, ele perseguiu o crente de todo jeito. Não tinha. Por fim, ele falou: eu estou enxugando gelo. E quanto mais perseguia, mais crescia. Eu estou enxugando gelo. Não vou ficar nessa. Eu vou criar uma situação mais sutil. Eu vou converter. Eu vou pôr a mitra de papa e virar crente também. Vou virar cristão. E foi o que ele fez com Constantino. A partir desse momento, a cristandade começou a assumir um aspecto macro. Ele se tornou uma anomalia genética, algo exacerbadamente exagerado, a ponto de possibilitar o aninhamento de aves nos seus galhos. Ele adverte sobre isso em Timóteo, que nós vamos ver também. Ele adverte que homens que nem sabem do que está falando passariam a compor a igreja. E o que nós temos hoje? Seja na internet, seja na rádio, seja nos outdoor pregados nos ônibus, existe um vozerio de testemunhos tão grande. E esse era o objetivo, que se eu deixar o verdadeiro cristão gritando a palavra publicamente, fazendo um contraste tão grande com essa coisa tosca que é o paganismo, o contraste entre luz e treva vai ser tão grande que as pessoas vão começar a converter, que é o que vinha acontecendo. E por mais que eu mate, eles vão se proliferar. O que ele fez? Eu vou criar uma voz muito parecida, vou brilhar para mas sem vida. Então o cristianismo hoje, ele professa, ele grita uma mensagem que não muda nada nem ninguém. O católico reza que crê na Trindade, crê na Santa Igreja, crê na ressurreição dos mortos, tal. Jesus é o Salvador do mundo. Está chegando a época maldita do Natal aí, todo mundo vai celebrar o Satanás pensando que está celebrando Jesus e a Maria, e vão falar do menino Jesus, e vão falar E aquilo não muda nada. Jesus nasceu bonitinho, Jesus morreu lá na quaresma. E isso não muda as pessoas. Ou seja, a cristandade hoje é uma grande árvore cheia de aves gritando. E você não consegue. Você já viu uma árvore cheia de passarinho? Eu lembro lá na casa meus papagaio nu. Lá
lá em São Lourenço, quando eu visitava meus avós, quando eles ainda eram vivos, eles tinham uma fazenda imensa, e tinha uma árvore gigantesca. Quando ia dando de tarde, os bichos, os patos, marrecas, galinhos, fazão, ia vindo de tudo quanto é lugar. E eles iam ninhando ali. Eles iam empoleirando na árvore. Os marrequinhos, os bichinhos ficavam deitadinhos lá debaixo da árvore, os outros ficavam empoleirados. Começava a vir bicho de todo jeito. Aí de noite eles ficavam tudo dormindo. Quando vai dando de madrugadinha, de manhãzinha, que o sol começa a nascer, aquilo é uma barulhada, que você fala, não, isso aí é um tico-tico. Não, você não distingue. Tem tico-tico, tem bem-te-vi, tem galinha, é tanto bicho fazendo, tanto barulho, que você não sabe mais qual que é quem. Você escuta o vozerio. Vocês já presenciaram esse tipo de cena? Já viram? Uma árvore cheia de passarinho? Você amansa no meio da roça ali. Nunca vi uma árvore cheia de passarinho, não? Já, eu estou exatamente... Você consegue distinguir, não, esse aí é uma patativa do campo, eu estou ouvindo. Você não sabe mais quem é quem. O ensino está trazendo um novo clareamento na mente. Entendeu? De coisas que está clareando, quer dizer, lâmpada, né? Vai clareando até ser dia perfeito. Eu estava falando, sempre que a gente aprende, fala, não, mas obrigado, pai, agora eu aprendi. Eu falei, deixa uma porta aberta que sempre o Espírito Santo vai trazer uma luz nova em certa atrás. Não, eu pensei que tinha aprendido. Você já viu uma árvore cheia de passarinho? Já. Não dá para distinguir qual que é qual. Não. É isso que Satanás queria. Transformar o cristianismo numa algazarra de testemunhos tão grande, que hoje nós temos uma algazarra de testemunhos. Nós temos o cara do chapéu gritando, nós temos o cara lá do Templo de Salomão gritando, tem eu aqui gritando, tem o Batista gritando, o Luterano está gritando, o Testemunho de Jeová está gritando, o Espírita está gritando, o Adventista está gritando, o Pentecostal está gritando mais ainda. Então está todo mundo gritando. Aí as pessoas ficam assim, eu nem sabia desse trem de evangelho. Não, a gente não sabe quem está certo. Eu tenho meu jeito. Eu vou adorar a Deus do meu jeito. Ou seja, o cristianismo virou essa algazarra de aves. Você não distingue mais quem é quem. O testemunho virou essa algazarra. É difícil você discernir quem é. Então, esse aqui está falando de acordo com a sã doutrina. Pouquíssimos. Isso que você falou é tão certo, que em especial quando a gente está evangelizando um grupo de pessoas dentro de um determinado lugar específico, que não seja uma igreja. Você tenta a falar de Cristo, mas todos que estão em volta gritam ao mesmo tempo. Ah, mas eu não concordo, porque o Papa tal, mas o pastor, coisa e tal, porque a prosperidade que vocês pegam. Não tem que falar em línguas, não pode falar em línguas, tem que batizar, não pode batizar, tem que ser em nome de Jesus, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, a gente fica no meio, às vezes é melhor a gente ficar mais ouvindo e deixar eles falar. Mas você entendeu a questão da área? Até que eles falam assim, olha, seu Zé, você não vai falar nada, eu sou geral, você não vai falar nada, eu não estava esperando vocês falar, para mim falar, porque você não consegue falar, realmente é isso que eu estava falando, a questão do alinhamento no meio da árvore. Você fica 12 horas tentando falar de Jesus e todas as vozes, cada uma apontando um porquê que eu não acredito. Eu brigava muito, eu não discuto isso aí. Agora não, eu também, eu sou tranquilo. O Espírito Santo me deu a seguinte instrução: a coisa é pontual. É aquele indivíduo que eu destacar para você, é ele que no poder que eu vou te capacitar e qualificar, que você vai pregar ou ensinar. Eu tenho tido esse discernimento da Espírito Santo. Eu já falei, no início eu queria carregar o planeta, eu era o responsável pelo mundo, eu tenho que me virar. Agora não, falou, a sua responsabilidade é aquele para quem eu te mostrar. Essa alma ali passa a ser responsabilidade sua. É responsabilidade sua alcançar aquela alma. Uma vez alcançada, é responsabilidade sua instruir aquela alma. Eu, por exemplo, sinto isso com relação ao Rafael. Eu quero que você ensine, sempre que ele tiver à disposição, o tempo que quiser, que você transmita para ele a sã doutrina. É o compromisso que o Espírito Santo colocou no meu coração com relação a esse grupo aqui também. Eu quero que você transmita o ensino para aquele grupo. Então, beleza, eu vou buscar na fidelidade e capacidade no Senhor. Eu sempre oro, não quero que seja o casamento falando, muitas vezes ele fala, né? Mas que não seja o casamento falando, mas eu quero que a tua palavra faça. Eu quero ser só o megafone, só a boca.
Eu não tenho compromisso com toda a cristandade do planeta. Eu não tenho que concordar ou discordar de ninguém. Deixa quem quiser gritar e piar e cacarejar o que quiser por aí. Eu não me preocupo com isso. Tem gente que preocupa. Que a nossa, o outro ali falou uma comunidade, falou uma coisa que está fora da palavra. Eu como advogado e defensor de Deus, tenho que ir lá mudar isso. Não muda. Eu não tenho, mas tem gente que tem essa preocupação. Não, eu tenho que limpar o nome de Deus, puseram o nome de Deus no SPC. Eu como advogado de Deus tenho que ir lá limpar esse puleiro. Não, isso é problema dele. O meu problema é aquilo que ele me mostrou para fazer. Eu vou continuar capinando essa rocinha aqui. É aqui que ele quer que eu trabalhe. Então, a nossa preocupação tem que ser essa. Individualmente, o que ele quer para você, aonde você está. Com o que você tem, no tempo que ele te disponibiliza. Os problemas macros não são meus. Eu vejo no Facebook, na internet, a pessoa discutindo, brigando, querendo defender, querendo argumentar, provar que não é aquilo. O Espírito Santo não mandou você fazer isso? Não, então você está perdendo seu tempo. Agora, se mandou, vai e faz. Se foi algo que o Espírito Santo falou. Mas então, voltando aqui na nossa vibe, a igreja é assolada por 3 males. Né? O mal moral, nós vimos aqui na semana passada, né? O Israel pecou, por causa do Acã, lembra? Os que não estavam dormindo aqui, lembra que eu falei? Existe o mal moral, ou seja, que 1 Coríntios 5, 6 e 7 fala, olha, limpa do velho fermento e vive na nova criatura, vive na nova massa. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. O objetivo de Satanás, ao introduzir o mal moral no nosso meio, é nos dessensibilizar. Lembra que isso foi falado? Ah, fulano faz, deve ser porque não tem nada a ver, então também estarei fazendo. Você vira calcentrista. Vamos estar fazendo também. Já que o pastor faz, também posso fazer. Né? Mas não é assim que funciona. O ideal é que você não faça porque ele faça e que ele deixe de fazer. E nós citamos Mateus 18 e coisa e tal. E foi citado também o princípio da associação, da participação, da integralidade da igreja. Se um cai, todos caem. Se existe permissão para que um faça, todos são igualmente culpados do mesmo delito, ainda que não o esteja fazendo, por causa do princípio da integralidade da igreja. Hoje nós estamos entrando num outro mal que assola a igreja, que é o mal doutrinário. O mal moral ele é grave, mas o mal doutrinário é mais grave ainda. Nós vamos ver por quê. Por que o mal doutrinário ele é... Lembra? Ele introduz pessoas malignas, a parábola do joio e do trigo, que vem trazer o mal moral. Nós vamos ver mais lá na frente o caso do Nicolau. O Nicolau, esse é dentro do mal eclesiástico, mas é uma pessoa que a princípio era até um diácono, coisa e tal, mas como ele era um judeu, nascido em Alexandria, que se converteu em Pentecostes, lá em Jerusalém, com a pregação do Pedro. E ele veio com um modus vivendi à la grego. Ele era um judeu recém-convertido ao cristianismo, mas que ele era uma pessoa que tinha um ponto de vista a respeito de costumes, de modo de viver, mais flexível. Por ele não ser ortodoxo, porque ele vinha de uma criação helênica. E os helênicos, eles acham que não tem nada a ver realmente a questão da sensualidade, da carnalidade. A doutrina, tem outra doutrina, a doutrina helênica prega que a melhor forma de você se livrar de um pecado é praticando ele ao máximo. Sim. Que é o que a nossa cultura pratica no carnaval. Né? O melhor jeito de se livrar da carne é deixando a carne te levar. Por isso que chama carne levare, né? Você deixa a carne te levar. Você se esbalda, se droga e pratica sexo de todas as formas que você fica livre dele. É isso que Satanás ensina. E ele trouxe isso para a igreja. E Paulo adverte, falou, olha, esse tipo de comportamento, se permitido dentro da igreja, vai acabar trazendo problema. Porque um tiquinho de fermento vai levedar a massa inteira. O mal moral, ele é grave. Mas não tão grave quanto o mal doutrinário. Por quê? Por causa da importância da doutrina, da sã doutrina.
Se nós perdermos a sã doutrina, é um barco no meio do oceano sem bússola, sem GPS, sem nada. É você na floresta sem nenhum tipo de referência. A nossa referência, o nosso norte, aquilo que nos orienta, é o ensino que Cristo deixou e transmitiu para os apóstolos, que é o alicerce da igreja, que é a coluna da verdade, diz em Timóteo. A doutrina, sempre que a Bíblia fala sobre a sã doutrina, ela fala de uma forma assim, muito solene, é uma coisa muito séria. Por quê? Porque ela tem preeminência. A doutrina, ela é antes de qualquer coisa. Tem outras coisas que caracterizam o serviço cristão. Mas o mais importante é leia o livro. É um bordão do Rafa que eu gosto. Parafraseando aquele racionalismo cristão. Já viu um monte de bobão enganado que fica vestido de branco pregando na Praça 7? O racionalismo cristão? Do Brasil? Que você um dia foi pedra, depois borboleta, depois lagartixa, depois rato, depois raposa, depois gente. Né? E nós estamos evoluindo para virar Deus. Né? Então, os idiotas, absolutamente idiotas, para fazer uma coisa retardada dessa. Mas tem quem crê. É o racionalismo cristão. E eles têm um bordão, leia o livro. O Universo em Desencanto. Já viram essa papagaiada por aí? Aí o Rafa criou uma referência paralela, né? Leia o livro. Leia o livro. Leia o livro. Mas eu também uso muito isso que o Rafa usa. Oi? Assim, fala, a palavra. A palavra. Leia a palavra. A palavra. Ah, mas o senhor está falando. As escrituras. Eu não. Eu gosto de escrever. Posso errar em algum ponto, mas toda vez que você estiver lendo essa palavra, ao você ler ela, é Deus falando. Sim. Esse é fundamental. A tua palavra eu nunca trago a pessoa. João 17. A palavra. Tem até uma citação de um teólogo famoso, não sei se foi Moody, quem é que foi, que falou assim, ó. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Vocês já viram essa citação? Não sei, foi Moody, não sei quem foi. Mas é bem interessante. Em relação a palavra de Deus, é que ela que dá convicções. Sim. O pastor Marcos, ele sempre falava, olha, quando as pessoas vinham assim de voz, o pessoal, eu creio nisso, onde está escrito? Onde está escrito isso? Isso não está escrito não, peraí, se não está escrito, me desculpe. Como você quer fazer eu crer numa coisa que você acha, que é aquela doutrina da axiologia, né? Você quer que eu acredite numa coisa que você acha, que você deduz que é isso. Onde está escrito? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. Agora, quando a palavra de Deus é citada, com o seu contexto, como o Zé Armando falou, a responsabilidade, é a palavra de Deus. Claro. Não é o que Deus pensa. Não é o que eu estou falando, é o que eu penso, é o que Deus pensa. E doutrina, a sã doutrina é exatamente isso, os pensamentos de Deus. Com certeza. então revelado a nós. Através das escrituras iluminadas pelo Espírito. E é ela que gera convicções em nossos corações. Né? E é ela que alimenta a nossa fé. E é ela que nos dá... A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E é ela que nos dá direção norte. Sim. Né? Porque sem a palavra de Deus, nós vamos ficar cheios de tradições, e essas tradições ao perigo que vira doutrinas, mas sem contexto com a palavra de Deus, porque eles pegam um versículo à parte, sem o seu contexto, e fazem dele religião. E isso é um problema no meio da igreja evangélica, porque... No meio da cristandade, em geral, né? Mas especialmente no nosso meio, estou falando, porque eles pegam as tradições de homens e fazem delas doutrinas, e Colossenses 3, você está batendo esse versículo. Não toques nisso, não faz isso, não faz aquilo, como doutrinas e preceitos de homem. E contra a sensualidade não tem valor algum. Não serve para nada. Não serve para nada. Então, porque não tem vida. Não pode ter vestir saia, 4 dedos abaixo do joelho, não pode usar maquiagem, não pode usar bermuda, não pode ir no campo, não pode ir no Mineirão, não pode ir mas contra a sensualidade não tem valor nenhum. Não tem poder. É um defunto falando, Lázaro, sai da... Um defunto não ressuscita outro. Então, uma palavra, uma tradição, por não ter vida, ela não tem como transmitir vida. E Jesus bateu de frente com os fariseus por causa da tradição deles, mudaram a palavra de Deus pela tradição. Ou seja, mudaram essa doutrina para as doutrinas que eles pensavam, que eles achavam que deviam ser.
E aí vem a tradição, eles com as suas filactérias, vem eles com todas aquelas espiritismo dentro da Taná hebraica, e Jesus bate em frente deles, olha. A sua própria tradição anula a Taná hebraica, a palavra de Deus. Né? E aí, o que acontece hoje na cristandade, eu vou pegar agora um exemplo, as tradições, né, anula a palavra de Deus. E aí O objetivo é esse. Esse é o alvo de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas o importante é a sã doutrina. A Bíblia diz repetidamente que ela é importante. Onde está escrito? Essa é a pergunta. Né? Que ela tem que ser defendida. Que ela tem que ser preservada. Os irmãos sabem, nós vamos agora nos textos, né? Eu não sei se você falou isso retoricamente, não perguntou onde é que está escrito. Não, nós vamos ver. Não, é a pergunta que a gente tem que fazer. Onde está escrito? Foi uma pergunta retórica, não foi direta. Mas os irmãos sabem que existem as cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são cartas onde Paulo instrui os seus herdeiros espirituais. Ele sabia, eu vou partir. Até numa dessas cartas falou, eu já sei que está chegando a minha hora. E eu vou encontrar com o meu Senhor lá, estou indo embora, viu? Mas daqui a pouco a gente se encontra. Mas enquanto vocês vão ficar por aqui, eu quero que vocês ajam de tal e tal forma e transmitam tal e tal coisa. Ele instrui Timóteo e Tito. São as cartas pastorais, onde ele ensina como se deve pastorear. E quando você vai em 1 Timóteo 1,10, nós vamos ver versículos agora que mostram a solenidade, a preeminência, a importância da sã doutrina. Ela é a única coisa que realmente conta que interessa e que vale alguma coisa. Então, ela tem que ser preservada. 1 Timóteo 1,10 diz o seguinte, nós vamos pegar desde o 8. O contexto é a carta inteira. O contexto mais imediato é de 1 Timóteo de 1 até 11. Mas vamos pegar aqui do 8 em diante. Nós estamos vendo o quão importante, o quão solene, o quão preeminente é a sã doutrina. Vamos ver o que Paulo fala a respeito da doutrina dos apóstolos. Em 1 Timóteo 1, de 8 a 11, diz o seguinte. Não, vamos ler até mais. Vamos ler do 3. Né? É porque o contexto é a carta inteira, mas não dá para ler a carta inteira aqui agora. Vamos pegar pelo menos do 3. Quando eu estava de viagem, Paulo falando para Timóteo, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outro ensino. A minha tradução é outra doutrina. Outra doutrina, só traduzir, né? Assim, a fim de que. É porque senão fica redundante, né? Chovendo molhado, entrar para dentro, subir para cima, né? Mas no grego é redundante, que não ensinem outro ensino, outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então dá para a gente entender, né, por contraposição do texto, que o objetivo da verdadeira doutrina é promover o serviço de Deus. Como diz o pastor Augusto, a gente tem que ser prático. Né? Aprender, para saber, para decorar, para estar com a Bíblia colorida de amarelo, não adianta. Ela tem que se tornar, tem que virar serviço. Né? Então, eu te deixei aí, Timóteo, para você divertir essas pessoas, que ao invés de ensinar a doutrina, que tem o objetivo de promover o serviço, para que esse blá 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 blá, esse lero, discussões teológicas, que não promove nada, não rende nada, não traz benefício nenhum, não produz serviço. Ora, o intuito da presente admoestação, essa cartinha aqui, né, de Timóteo, visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, do amor que procede de coração puro, consciência boa e de fé sem hipocrisia, perderam-se em blá 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 blônicos, né? Em loquacidade frívola. Né? Blá 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 blá. É um blá 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 inútil. Uma conversa para boi dormir à toa. Muitas palavras e nenhum conteúdo. Isso quer dizer loquacidade frívola. Pretendendo se passar por mestres da lei,
Não compreendendo, todavia, nem o que dizem e nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eu estava até sendo o pastor doutor, que eu estava ali sentadinho aqui no Rafeldes, ali na praça, a gente estava exatamente conversando sobre isso. Leia o livro. O livro tem que ser lido. Mas o livro apenas não tem que ser lido. Você tem que se deixar conduzir pelo Espírito através do ensino que o livro traz. Você tem que permitir que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento e te revele o que ele quer te revelar através do aprendizado das Escrituras. E isso só é possível se você é nascido de novo e tem uma mente iluminada. Isso é ensinado em 1 Coríntios 11. Que eu estava explicando para ele por que tem tanto blá blá blá. Por que tem tanta interpretação? A gente estava conversando, outro dia eu estava estudando justificação. Existem 4 interpretações para a questão da justificação. Chama monergismo, sei lá, tem até nome bonitinho, né? O monergismo cetrino. Tem uns que creem que Jesus morreu só para os que iriam nascer de novo. Tem outros que creem que Jesus morreu só para aqueles que iam nascer de novo e segurar a onda e perseverar. Tem uns que creem que Jesus morreu por todos. Tem uns que creem que Jesus morreu por todos, mas só aqueles que escutam. Então existem ele. Então os teólogos ficam brigando, é o calvinismo, o arminianismo, o subsassalariano. Você vê essas coisas, é até nojento. Quem gosta de coisa técnica, eu gosto, eu aprofundo nisso. Mas para a maioria é até chato de ler essas coisas, né? Ultra, supra, satalarianos, eles vão inventando aqueles nomes desse tamanho. E tem aquele monte de interpretação. Por que surgem tantas interpretações? Por quê? Porque o ensino das Escrituras é ministrado pelo Espírito, iluminando o que está revelado para quem tem a mente renovada. Quem tem a mente de Cristo, o nascido de novo. E pessoas, porque é um livro que está disponibilizado para o planeta inteiro. Deus fala para todos. Então o livro está aí. Quem quiser ler. Né? Mas para entender, você tem que ser nascido de novo e ter a mente renovada e iluminada pelo Espírito Santo. Mas as pessoas leem a si mesmo sem ter a mente iluminada e mesmo sem ter a mente renovada, mesmo sem ser nascido de novo. Então pessoas, e nós sabemos que não há quem busque a Deus, não há quem entenda a Deus. Romanos fala sobre isso. Romanos 3, se não me engano, 2. Então, pessoas que nem têm o Espírito Santo, que nem entende o que está lendo, começa a explicar. Vou explicar a Bíblia para vocês. O padre bobão lá, lê o Evangelho e vai explicar. Nem ele entende. Não, eu agora vou explicar como é que os buracos negros se formam. Eu vou dar uma aula de física quântica aqui. Eu nem sei esse assunto. Mas eu leio alguma coisinha, viro papagaio, acho que sei do que eu estou falando e quero dar uma de grandão aqui, para vocês me aplaudirem. E não pergunta não. Não me pergunta. Não dizer não, só pode ser dentro pode ser nessa trilha aqui, que eu só decorei aqui. Então, o Paulo está demonstrando Timóteo a chamar a atenção dessas pessoas. Ou, isso que vocês estão falando aí, não está de acordo com o que Cristo ensinou e deixou para os apóstolos. Ou seja, você está falando de algo que você nem entende. Então você cala sua boca. O que o Paulo está ensinando Timóteo é fazer isso. Cala a boca. Aqui você não fala. Você não sabe o que você está falando. E quando você fala fora do que está escrito. Então não pode. É isso que o Paulo está advertindo. Por quê? O princípio do fermentinho. Se você deixar, a coisa vai alastrando. Daqui a pouco está todo mundo profetizando e falando em línguas aqui. Né? Se o pastor não segurar a rédea, daqui a pouco nós estamos fazendo viagem astral na Nova Jerusalém. Eu já participei desses grupos aí. Tem gente que deitou lá na grama da Nova Jerusalém e ficou em êxtase. É uma palhaçada. É um monte de crente carnal querendo parecer maior do que o outro. Não tem nada do Espírito Santo ali, porque o Espírito Santo não ensina e não ilumina nada do que está fora do contexto da doutrina. Então um monte de bobão querendo aparecer um para o outro. Não é? Você já foi nessas palhaçadas? Nesses cultos hiper-pentecostais? Né? Coisa... Ele fala, eu fui arrebatado para aquele lugar. Não, eu conheci irmão que ficou deitado na grama da Nova Jerusalém. A Bíblia nem fala que tem grama lá, né? Mas tudo bem. Voltou até coçando.
Aí, continuando aqui o contexto, sabemos, porém, a lei aqui é um termo técnico para a doutrina, para o ensino, né? Existem, nas escrituras, existe lei, lei e lei, né? Existe a lei técnica mosaica, aquela lá dada para os israelitas, existe uma outra lei e existe essa lei, que também existe fé, fé e fé. Né? Tem que saber discernir aí estudando. A lei aqui é a lei do Senhor, é essa lei. Quando Davi exalta a lei, ele não está falando da duralex, sedilex, aquela coisa letra impraticável. Ele está falando do ensino do Senhor, da condução do Senhor na sua vida. Esse que é o sentido de lei aqui nesse contexto. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Aliás, todo produto que você compra, eles advertem, ó, essa garantia se estende a tal coisa, desde que você saiba o que você está fazendo. Eu não vou dar garantia, não vou dar retorno, não vou consertar uma coisa que está escrito para 110 volts, você vai lá e enfia na tomada de 220. Queimou, eu quero outro. Você é um burro, você não sabe ler, não sabe usar o que você comprou, também não vou devolver seu dinheiro. Você tem que saber usar legitimamente, né? Então, se a lei ela tem proveito, o ensino do Senhor, desde que você siga, que você obedeça às regras. Já? Não. 46 ali. Não. Obedeça às regras de interpretação. 51. Mas vamos só então terminar esse texto aqui até o versículo 11. Né? Tendo em vista, Menos. a gente já vem lendo desde o 3, né? Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para, olha esse texto, que pesado, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas. Você sabe o que é isso, Euclides? Parricida e matricida é o que mata o pai e o que mata a mãe. O regicida é o que mata o rei. O infanticida é o que mata crianças. O genocida é que mata uma raça inteira, né? Então a lei foi promulgada para essas pessoas, para patricidas, parricidas, homicidas, é que mata homens, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pérjuros e tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Olha o peso dessa coisa. Para tudo que se opõe à sã doutrina. Traduzindo, é preferível você matar o seu pai e a sua mãe esfaqueada do que você distorcer um versículo. A Bíblia está falando assim que para Deus tem o mesmo peso você distorcer um versículo e você assassinar o seu pai e a sua mãe. Para Deus é a mesma coisa. Você mentir no tribunal, é o perjúrio, é a mesma coisa do que distorcer um versículo. Você ter um coito anal com uma mulher tem o mesmo peso de intensidade, de gravidade moral do que distorcer essa doutrina, que é o sodomita. Ou seja, praticar qualquer uma dessas coisas, só coisas graves que ele citou aqui, é tão grave quanto distorcer a doutrina. Tal é o peso de importância, de solenidade, de preeminência e de importância das Escrituras. Na semana que vem a gente continua lendo outros textos que falam da importância da doutrina. O quão importante é, ou seja, parafraseando e acrescentando na frase do Rafa, não apenas leia o livro, brigue pelo livro, defenda o livro, morra pelo